botei não. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 30 de abril de 2015, quinta-feira. E esse é o verbete de número 3.373. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 14 máximos. Quem escreveu esse verbete é o professor Roberto Leimig. O título é Recognição da Retroforma, dentro da retrocogniciologia. O professor Roberto Leimig dispensa apresentações, acho que todos já conhecem, e agora vão passar a conhecer mais ainda, porque ele é o mais novo autor da Conscienciologia, com o livro Vidas de Naturalista. Vocês vão conhecer essa vida atual e mais outras 3 do passado. Então é a hipótese de personalidade consecutiva de Margraf, Steller e Humboldt. Esse livro ele sai pela Editares e tem o apoio da Consecutivos. Vale a pena dar uma olhada, a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Tem mais de 450 páginas e é um exemplo de metodologia de pesquisa serexológica. Vale a pena obter esse livro. Então vamos lá, recognição da retroforma. É o processo parafisiológico durante o qual há reencontro com holopensenes positivos em ambientes vivenciados no passado, onde a consim, homem ou mulher, com novos corpos, soma e energossoma, reassenta e intensifica acoplamentos com as energias locais, estimulando a recuperação holomnemônica. O holopensene pessoal imantado nos ambientes do passado, o rastreamento da forma holopensênica, os pseudópodos atratores da forma holopensênica multissecular, a ilha holopensênica, o mapeamento de holopensenes, os retropensenes, a convergência dos materpensenes, a materpensenidade pessoal reconhecida, planejamento investigativo da pesquisa retrobiográfica, a visita in loco do retroambiente, o reencontro com a moldura da retrovida, a volta a penates, a organização da viagem investigativa, as multianálises do ambiente de ressoma, a tranquilidade íntima motivada pelo senso de atemporalidade, o timing de ambientação na retroforma com duração aproximada de até 3 horas, o mando de campo autoconsciente, a retroalimentação da autocognição, a explicação dos sonhos recorrentes, a prevenção dos apriorismos e tendenciosidades da pesquisa, os contrafluxos indiretos, o contato direto com a retroparentela, o senso profundo de gratidão. A sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto sonar extrafísico do passadão. As sinaléticas durante sincronicidades retroalimentando o avanço da pesquisa. As sincronicidades multidimensionais sequenciais, as repercussões das multissinaléticas, a abertura extrafísica de caminho, a captação das ECs a favor da parafixação mnemônica pessoal, a profilaxia contra a soltura excessiva das energias, a euforia desencadeada pelas preferências pessoais, e por aí vai, são mais de 20 linhas na parafatologia. Na seção argumentologia, na divisão argumentologia, nós temos o tópico reconhecimento, em que ele lista 7 indicadores como fatores de reconhecimento, aqui expostos em ordem alfabética. No tópico repercussões, são listados 7 tipos de memórias retrocognitivas, vale a pena dar uma olhada. E no tópico limites, são também listados 7 limites naturalmente impostos ao seriexólogo. Dentro da remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica, autocrítica remissiva, autopesquisa retrocognitiva de campo, excerto retrobiográfico e forma holopensênica. A recognição da retroforma marca a conexão da personalidade consecutiva com as energias conscienciais, ECs pessoais, manifestadas pelas autovivências pretéritas da retropersonalidade.
Essa frase enfática está perfeita, né? Não tem nenhuma quebra e está bem simétrica, vale a pena destacar também. Questionologia. Você já elencou prováveis ambientes caracterizados pela retroforma pessoal positiva? Já testou as ECs de tais ambientes por meio de visitas in loco, adredemente planejadas? Na bibliografia específica, ele relaciona 3 fontes. Dentro da mega análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos conexão, evocação, lucidofilia, prosêmica, reencontro, assimilações, identificação, para-registro, autopesquisa, rememoração, energotactismo, sincronicidades, reconhecimento, desvendamento, multisinaléticas, retrocogniciologia, autopesquisologia, para-historiologia, experimentologia e seriexologia. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, vale a pena, Roberto, você dar uma geral do que te motivou para esse verbete e, obviamente, falar um pouco desse livro que acabou de sair, que está até quente aqui na minha mão, acabou de chegar, né? Hoje no final da manhã, então, por favor, dá uma geral aí. Boa tarde aí a todos. Então, a temática da retroforma, ela surgiu em função das viagens de investigação, justamente para verificar qual relação que eu teria com as personalidades que eu comecei a estudar. Então, na época que eu fiz uma primeira viagem à Europa de investigação, o tema da retroforma havia sido discutido há algum tempo, aqui em tertúlias, e um dos objetivos que eu fiz a viagem era justamente para verificar realmente se aparecia algum indício de eu ter realmente vivido naqueles locais dessas personalidades que eu comecei a estudar, né? Então, o estudo ainda estava numa fase intermediária e a vivência, né, da retroforma, ela procurou, assim, eu procurei vivenciar isso para justamente ter mais um referencial de pesquisa. E ao visitar as cidades escolhidas na Alemanha, destacou-se justamente uma série de indícios, de sincronicidades, de parafenômenos, que aí realmente elucidaram ajudaram, né, a elucidar que realmente eu devo ter existido ali, devo ter vivenciado ali. Então, inclusive, por exemplo, memórias que eu tinha da infância, que foram esclarecidas nos primeiros locais que eu visitei na região. Então, era algo que já havia na minha memória. Então, anos se passaram até que, ao visitar o local, eu consegui reconhecer e rememorar as vivências que eu tinha da infância. Então, daí foram várias cidades visitadas. Depois eu fiz uma segunda expedição, né, uma segunda visita técnica, e aí ela realmente aí teve um outro patamar de vivências que também reforçaram indícios de retroforma, né? Então, quando a gente chega num ambiente que há indícios de retroforma, as vivências elas são bem marcantes, né? Então, deixa a gente reflexivo. E aí eu procurei transpor isso para o verbete. Muito bom. Ao verbetógrafo Roberto, em Pensenologia, página 1, segunda linha. De que forma podemos otimizar nosso contato com os pseudópodos, atratores da forma holopensênica multissecular? De que forma pode otimizar o contato com esses pseudópodos? Primeiro, visitando o local. Na verdade, eu coloquei essa expressão, todo mundo já viu, quem nunca viu uma ameba, por exemplo, como ele se alimenta, aquilo lá é o pseudópodo, ou seja, ele vai englobando, é um processo de englobar uma determinada partícula. A sensação que teve, a primeira sensação que eu tive de retroforma, é que eu estava sendo meio que engolido. Então, gradativamente, eu ia sendo envolvido pelas energias daquele ambiente, então, cenário, e isso vai trazendo repercussões juntos, para fenômenos e tudo mais. Então, essa sensação do pseudópodo é justamente essa, do englobamento com as energias. O que a gente pode fazer para otimizar?
Por exemplo, uma das técnicas eu já comentei aqui é a despreocupação, por exemplo. Coloquei, acho que na frase enfática, o planejamento, não, a questionologia, né? Planejamento meticuloso, adredemente planejado, né? A visita meticulosamente planejada. Mas por que é isso? Não é para você, assim, é justamente para a gente se despreocupar. Então, a gente pesquisa bem o roteiro, vai nos locais específicos, né, que a pessoa viveu, que as personalidades que você pesquisa viveu, mas, ao mesmo tempo, todo esse planejamento não é para ficar ali rígido e com expectativa, é justamente para tirar mais a expectativa. Então, ó, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Da minha parte de organização, né, de planejamento, fiz o que estava, né, no meu possível. E aí, a partir daí, lá você relaxa, você tem que procurar visitar com calma os ambientes de um lugar para o outro. E aí, por exemplo, aquela técnica de, ao chegar no ambiente, fazer uma visita geral antes de ir no ponto específico, sondar a área, para poder as suas energias se soltarem e se misturando com a energia do ambiente. Tá? Muito bom. E na quarta linha você coloca os antipensenes. Eles atrapalham na nossa recognição? Quarta linha da pensenologia. O antipensene, então a antipensenidade é a relação, é você trazer um questionamento mais profundo de tudo que você está vivenciando. Entendeu? Você tem que estar sempre pensando ali o contrário. Não, mas isso tem a ver com imaginação, mas não é imaginação, não é algum delírio. Qual que é o grau da minha tendenciosidade? Desconfiar de tudo. Mas é essa desconfiança ao mesmo tempo que você está tranquilo e está procurando vivenciar as coisas. Então, essa conciliação é muito importante aí, porque, caso contrário, a gente se envolve com energias positivas, com o clima positivo de determinado ambiente, aí pode cair no deslumbramento. Então, a gente trabalha muito no limiar do deslumbramento por causa do acolhimento, da recepção, às vezes extrafísica, que você tem no ambiente. Então, aquilo tudo é muito positivo, o reconhecimento, e aí você pode ficar com óculos coloridos. Então, ver tudo. Então, mas o antipensene é para você justamente estar questionando ali, estar desconfiado. Então, hoje a gente está na minha textura, o olhar desconfiado. Assim. Então, você, opa, mas peraí, mas tem que dosar, porque caso contrário a gente fica na retaguarda. Nem é ficar na retaguarda, nem ficar num deslumbramento, mas conciliar o ritmo, o fluxo positivo com a atenção, com a crítica. Em Fatologia, página 1, última linha, nos seus estudos retrocognitivos, você teve contato direto com a retroparentela? Se sim, como foi recebido e como explicou o que estava estudando? Eu só queria abrir um parênteses e dizer que quem fez essa pergunta é o professor Eduardo Doria, que é o nosso mega voluntário aqui das tertúlias, ele está presente aqui, então eu queria que todo mundo conhecesse. É o nosso amparador intrafísico aqui, sempre no começo das perguntas ele marca a presença e chancela. Então, repetindo, como é que é esse contato com a retroparentela, por favor? Sim, esse contato foi feito agora na segunda viagem. Então, eu tinha já na primeira viagem, eu queria ter conhecido o casarão dos Humboldt. Então, só para contextualizar, né, esse livro, então, como Pedro falou, é a biografia de Margraf, Steller e Humboldt. Então, Humboldt é a personalidade mais recente, né, dos três, é a mais recente, que estaria mais próximo à minha existência. É século então, XVIII? Século XVIII para o XIX. Para o XIX. Os dois. Final do século XVIII. Então, esse é o que tem mais dados, mais biografias, mas eu acabei indo na cidade dos três, né? Mas quem teve vida mais extensa e tem tudo mais dados é o Humboldt. Então, desde a primeira viagem, eu queria visitar o casarão deles, lá a casa, mas era fechado no inverno. Então, eu fui no inverno, e agora na segunda viagem eu fui no verão. Na verdade, encaixou de eu estar viajando para Escócia, Inglaterra, e eu consegui encaixar a Alemanha junto aí. E aí, essa visita, eu consegui planejar, entrei em contato, e eles
já tem um dia que é reservado a visita pública. E interessante, tem testemunha aqui, é bom, que a gente fez contato, então o primeiro contato foi todo formal, assim, não? Então, e eles falaram, eu pedi para tirar foto e tal, me apresentei que estava pesquisando a biografia, e ele falou, não, que receberiam a gente e tal, mas foto não poderia. E, ao chegar lá, coincidiu, então estava a esposa do herdeiro, do irmão do Humboldt, né? Então, e ela estava com o neto, que é o mais novo herdeiro. Aí estava o garotinho, né, e a senhora lá recebendo, estava fazendo as coisas da casa e recebeu a gente. E nisso veio o garoto, a gente, né, se apresentou e tal, que queria visitar, e estudava o Humboldt e tal. E o garotinho começou também, assim, meio sapeca, 2, 3 anos, eu acho. E ele estava lá, e eu lembrei de um filme que fizeram mais recente do Humboldt, que aparece um garoto bem lourinho. Então, ele era muito parecido com um ator lá. Eu, olha só, parece com o pequeno Humboldt. Isso eu falando a mistura alemão, ora, eu me apresentei em inglês, Libras, mas falando, né, mais mímica, tudo junto. E aí, pronto, esse start aí desencadeou um rapport maior com eles. E aí, comecei a falar da história, você pesquisa e tal, como é que é? Aí a gente pegou o ingresso, né, entrou, ela recebeu a gente, só tinha gente praticamente de início. E aí acabou, aí depois, quando avançou um pouco a conversa, aí eu voltei a pedir para ela tirar foto. Ela, não, para você eu vou deixar e tal. Aí fotografei tudo lá, no final ainda tirei foto com ela na saída. Mas a gente viu os quartos, os ambientes. Legal. Então aí acabou saindo um clima, demorou mais a visita, mas foi uma vivência, assim, deu uma deslanchada assim, na memória também, mas assim, uma despreocupação também, porque eu tinha aquela expectativa, não, um casarão dos Humboldt e tal, e lá dentro é super simples, não tem nada de luxo, né? Então, nada de ostentação, tem ostentação, mas do ponto de vista, não é bem ostentação, mas tem riqueza, e por isso que eles não deixam fotografar, mas a riqueza toda é muito intelectual, de livros e esculturas que o irmão do Humboldt recebeu como uma forma de gratidão do governo da Itália pela intervenção dele para recuperar as obras que o Napoleão havia roubado durante as invasões. Então, aí foi tudo isso, foi uma série de vivências, mas assim, deu uma outra perspectiva, né, mais no rumo da pesquisa. Roberto, você também fala aqui na Fatologia, logo após o senso profundo de gratidão. É o que você acaba de relatar? Esse senso de gratidão é em função ao acolhimento, não só lá o ambiente favorável, esses reencontros, mas também o fato de reencontrar tudo isso de uma maneira positiva, né? Trazer repercussão positiva. Então, a sensação que dá teve cidade que eu fui visitar, na verdade, nem cidade, né? Vilarejo, e que foi só o que deu de repercussão. Então, parece que você foi lá só para dizer, poxa, valeu a pena tudo, tal, alguma coisa assim nesse sentido, a sensação que dava. Você poderia falar mais sobre a retroalimentação da autocognição? Na Fatologia também, na linha 5. Retroalimentação da autocognição. Isso que eu falei, o exemplo de aqueles sonhos, os sonhos de infância e tudo, e você vai lá no lugar e lembra daquilo que você tinha na infância, por exemplo, aquelas imagens, aquelas paisagens. Então, isso reforça que tudo tem a ver com você. Você está aprofundando seu autoconhecimento. Além de, claro, a questão das ideias, dos livros. Por exemplo, essa questão que eu falei de visitar o casarão. Então, na hora que eu vi que era tudo simples, que a atmosfera era intelectual, desarmei total, assim, porque tinha nada que
que é a casa dos barões e tal, tem aquela a aparência externa é uma coisa e dentro é outra. Então o clima é totalmente diferente do que se propaga por aí. Na Ao verdade, professor Roberto, em Paradoxologia, página 3, sexta linha, poderia exemplificar o paradoxo de a euforim originada das ECs positivas da retroforma poder provocar desorganização com a perda do detalhismo observacional? Isso é aquele que eu estava chamando a atenção, né? Se a gente passar para o deslumbramento, então isso pode trazer pode dar repercussão na desorganização. Um exemplo bem crasso, assim, que eu tenho que falar, vocês não vão rir, né? Mas eu estava então, primeiro contato, primeira viagem eu fui direto para Tegel, que é um bairro de Berlim, e lá teve todo esse reconhecimento, é onde tem o casarão lá da família Humboldt. E aí eu ia voltar antes, né, o meu contato lá que eu uso, o aeroporto que eu uso é esse aeroporto de Tegel, em função de sincronicidades passadas, já várias outras ocorridas. Aí o que houve? Eu fui primeiro para lá, depois fui visitar outras cidades, fui na Inglaterra e ia voltar depois para Berlim. Aí eu não reservei, deixei reservado o hotel lá, junto do bairro. É como se eu tivesse, não, aqui, tipo, está tudo dominado, então foi tudo tão, assim, positivo, a primeira estadia eu nem me toquei. Aí, quando eu fui reservar, já estava para voltar para Berlim. Aí eu disse, não tem mais vaga, não tem. Como não? Como não? Então, esse foi um aspecto do deslize. Ó. Então, porque na primeira viagem eu eu fiz todo o planejamento, mas deixei uma flexibilidade de agendamento de hospedagem, porque vai que, né, não tem nada a ver, eu pego e vou embora logo. Quer ficar mais um tempo ou quer sair rápido? Eu deixei mais flexível. E aí nessa... Eu disse, a última estadia em Berlim, eu já... Relaxou. Tipo, já dei aquela relaxada. Aí me deu aquele, tipo, puxão de orelha, né? Poxa. Também em Paradoxologia, na terceira linha, poderia esclarecer o paradoxo de o maior desprendimento das ECs pessoais poder ilustrar maior profundidade de ligação com o local? Ah, sim. Então, ao mesmo tempo que a gente fica muito com a soltura das energias, então pode haver até essa dispersão, alguma dispersividade, mas, ao mesmo tempo, isso já mostra uma profunda conexão. Então, esse caso dos locais das cidades que eu visitei, por exemplo, teve uma das cidades, que é Göttingen, é a cidade onde o Humboldt teve maior formação acadêmica. E o nível de soltura foi incrível, assim, em termos de energia. Então, pulsação de frontochakra, coronochakra, todas aquelas repercussões nos chakras mais positivos. E, ao mesmo tempo, então você está mais solto e, ao mesmo tempo, está mais ligado, mais concentrado. Então, ali eu percebi uma série, houve as que eu coloquei em outro momento, as sincronicidades sequenciais. Então, uma sincronicidade atrás da outra, uma sincronicidade atrás da outra. Então, veja, você está mais solto e, ao mesmo tempo, está mais atento. Aquela descoincidência ajuda, se está tudo bem assentado, você fica com foco melhor e aí capta as sincronicidades no momento que devem ser captadas, ali em cima do lance. Então, esse aqui é o ideal, né? É que a gente vivesse mais assim. Isso é um tipo de extrapolacionismo. Em Tecnologia, página 2, primeira linha. Como funcionam as técnicas de neutralização da euforim? Técnica de neutralização da euforim. É isso, por exemplo, que eu falei, chega no local e vai dar uma caminhada, vai desaparecer. Não fica muito rígido, muito com expectativa de encontrar isso, aquilo. Então, e nessas caminhadas de descontração, você acaba encontrando também, acabam ocorrendo sincronicidades. Então, esse jogo de cintura, ele é extremamente importante. Okay. Para Fatologia, página 2, penúltima linha.
Poderia relacionar o anti-encapsulamento com a recognição da retroforma? O anti-encapsulamento, é isso que eu estava falando na verdade, é mais um outro paradoxo, né? Porque a gente fica encapsulado e ao mesmo tempo está com as energias soltas. Encapsulado em termos de amparo extrafísico, e ao mesmo tempo a gente está com a soltura das energias. Então, o que a gente pode fazer é justamente manter, por exemplo, tem que manter a anotação, tem que manter o trabalho em dia com as energias, e aí você conseguir dar sequência, né, à prospecção, né, a investigação no ambiente. Então, isso aí é extremamente importante. Não sei se ficou claro qual que é Tinha outro tópico ou não? Não, acho que É é isso. isso. Ao professor Roberto, Estrangeirismologia, página 1. Poderia fazer um cotejo entre o tracing back in order to trace down e as sinaléticas durante sincronicidades, retroalimentando o avanço da pesquisa? Para patologia, terceira linha. Como aproveitar ao máximo as oportunidades? E eu falo que essa pergunta veio da Porta Westfálica, na Renânia do Norte, na Westfália, Nossa, Alemanha. Caramba. É o teu povo aí. Pois é. Trace back in order to trace down. Então, isso aí no sentido do aprofundamento da pesquisa, né? Então, a gente tem que ter o jogo de cintura, de saber avançar, de colocar um ritmo mais acelerado e é hora de recuar um pouco, segurar. Então, como estávamos falando ali, na hora que, se a soltura de energia, por exemplo, está levando uma dispersão maior, então é hora de se segurar. Mas se a soltura de energia está te levando a sincronicidades encadeadas, então você está lá, está sentindo aquela soltura, um monte de energia. Aí encadeia um assunto com outro, você vai falar com uma pessoa, ela te dá uma dica, você vai para outro lugar, nesse trajeto ocorre uma sincronicidade. Acho que vocês vivenciaram, o Pedro também, Pedro, fica à vontade para dar os exemplos. Você relatou agorinha na França essa questão, que você estava indo para um lugar, vê a placa num, daqui a pouco aquilo você volta, aquilo chama atenção. Então, esse encadeamento é porque está havendo soltura, a informação chega. Então, é hora de saber recuar, de não dar atenção, de segurar. Então, esse jogo de cintura é um acerto, né, que a gente vai fazendo, um ajuste. Às vezes ocorrem pseudo-erros, você às vezes erra o local, mas tem um encontro marcante, aquelas pessoas dali, aí ocorrem sincronicidades. Outra coisa que eu lembrei dentro disso é que às vezes a gente não pode entrar também no afã de querer ver tudo e cansar o soma, que às vezes é um paradoxo. Se você estiver mais descansado também, você vai perceber mais. Então, se entrar nessa euforia que você falou, a gente quer andar o dia inteiro e dormir pouco. Então, tem que às vezes voltar um pouquinho para trás, descansar, caminhar. Tem que ter esse jogo. E o outro aspecto é as sincronicidades retroalimentando o avanço da pesquisa, né? E aproveitar ao máximo. Isso. Então, é bem isso mesmo. Quanto a tendência é que hajam crescendo, né? E essas sincronicidades aparecem desde as mais simples às mais complexas. Então, você nunca sabe qual que é a próxima que vai ocorrer. Então, é estar atento a isso. Agora, tirar o proveito, o que mais pode ajudar, eu acho, para tirar proveito, é a organização, o planejamento, como eu estava falando, mas aquele planejamento que não pode ser da rigidez matemática. Não, mas eu estava aqui essa hora, eu tenho que estar lá. Tá, assim, se tiver muita rigidez, calma. Ao mesmo tempo, se ficar muito, vamos lá, fazer o turismo, vamos lá, tá, não, relaxa. Se soltar demais, também perde o fluxo. Então, esse engate, essa conexão, é que a gente tem que procurar o ajuste. Então, veja a organização, né? O que pode fazer. Você está me fazendo pensar dentro disso, porque existe a forma holopensênica que a pessoa tem ali, mas existe o holopensene do ambiente também. Então, por exemplo, a gente foi para Paris, existe um holopensene muito do turismo lá. Isso. Então, você tem que conciliar a sua pesquisa com essa força do turismo, para você não cair muito de um lado nem muito do outro. Então, você tem que ir jogando, né, com essas forças, vamos chamar assim.
Então, e outra, aí, nesse aspecto, entre a assistência extrafísica é fundamental. Então, outros que quer tirar proveito das sincronicidades e refinar essa conexão com o próprio amparo. Então, a gente parte do princípio que a gente tem amparo para poder fazer o avanço da pesquisa. Então, nesse sentido, a gente tem que ir refinando cada vez mais e interpretando melhor qual que é a dica, porque assim, todo mundo quer sempre que o amparo seja mais objetivo, mas a gente tem que pensar o lado deles também, a dificuldade de ficar, né, colocando a objetividade, a ideia é materializar e dar dica, vai por aqui e tal. Mas não dá, às vezes eles jogam energia, colocam energia num recado, tem lá um recadinho ali, aí joga energia na hora que você passa e aquilo chamou a atenção. E, opa, então é o que? Antes passar ali, reforçar a energia, e na hora que você passa, há o tactismo de você olhar para aquele local naquela hora. Verdade. Ao herpetógrafo, o professor Roberto, em Fatologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar a volta a Penates? A volta a Penates é a história, essa é a expressão antiga, né, da Grécia, que é o retorno ao lar. Então, esse sentido que eu falei, das repercussões, né, da retroforma, foi o seguinte, que eu morei praticamente 30 anos no Recife, né, praticamente 30 anos. E aí, esse que eu falo lá do timing das 3 horas. Então, eu cheguei em Berlim 11h30, a primeira vez, aí tal, houve conexão, aquele negócio, até coisa que nunca tinha ocorrido. Então, aquela tranquilidade, estava super tranquilo o aeroporto, é um aeroporto meio movimentado, minha mala é a primeira que chega. Então, eu cheguei, a mala foi chegando, já fui indo para o hotel e tal. Daqui a pouco, sei que às 3 horas da tarde, eu já estava em Berlim, pelo centro, já tinha caminhado, visto onde é que eram os museus e tal. Já estava bem ajustado e estava refletindo, encucado, né? Caramba, como é que pode isso? Eu, em 3 horas, estar mais à vontade num lugar do que o outro que eu passei 30 anos. Como é que dá para explicar? Eu estava encucado realmente com isso, porque, sabe, de pegar o metrô, ir para um lugar, ir para o outro, já, em 3 horas já estava super à vontade, né? Lá, super em casa. Então, isso chamou minha atenção, era o primeiro contato. E pior que nas outras cidades, nessas 3 horas, sempre acontecia alguma coisa também. Em Fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar sobre a explicação dos sonhos recorrentes? Isso, como eu coloquei aqui, às vezes os sonhos com local, paisagem, no meu caso foi mais com paisagem, mas aquilo era recorrente. Eu tinha um sonho, por exemplo, da infância, e eu surfei, eu ia muito para a praia, e surfei um bom tempo também da adolescência. E aí eu achava que, como eu tinha precognição também, eu achava que era precognição. E eu falava, não, eu vou conhecer um lugar que é assim, é meio recortado, é uma baía recortada, que tem ilhas e tem floresta e tal. Então, era muito recorrente isso, que já vinha da infância. Aí, quando eu chego, isso, passaram-se anos, e ao chegar na Alemanha, então, dos primeiros locais que eu visitei, lá em Tegel, que é um bairro de Berlim, eu reconheci o local que aparecia nas minhas imagens. Então, a gente tem que estar atento a tudo, não desprezar vivências, informações nenhuma, né? Ao professor Roberto, em Parafatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima, poderia falar sobre as alergias, denunciando assimilações com energias doentias? Que tipos de alergias podem ser efeitos de assimilações de energias doentias? Essa suspeita eu já vi aqui antes mesmo de fazer prospecção de retroforma, né? Por exemplo, às vezes em trabalho ou em curso eu tenho alguma vivência extrafísica e voltar rapidamente a alguma vivência do tipo para doação de energia em algum ambiente mais pesado ali. Então, você volta rapidamente daquele ambiente, tem aquela volta súbita da projeção,
e fica assimilado. Então aquilo dá uma reação, quando ocorreu algumas vezes, provoca, no meu caso, é mais pela pele. Então dá uma espécie de irritação, e aí leva um tempo até passar aquilo. Então eu sempre fui desconfiado. E em Berlim, aí eu falo, por exemplo, lá, você chegou a comentar eu falo nos limites, né? Então, por exemplo, eu falo lá nos limites da baratrosfera. Então, eu tive num lugar lá em Berlim que era mais pesadão, assim. E eu cheguei, né, eu não estava totalmente agendado a hospedagem, eu saí de Tegel e ia para uma região central. E aí eu tinha visto pela internet e tal, encontrei um lugar, disse, vou para lá, para ficar mais perto do centro, ia mudar de hotel. Aí chegando, eu nem cheguei aí no hotel, então foi um bairro que eu fui chegando, aí foi toda aquela onda da retroforma que em Tegel é mais forte lá, aquilo foi se perdendo. Então é como se fosse murchando, o negócio foi mais pesando e aí eu sei que aí eu recuei. Eu dei meia volta, não fui para esse hotel, aí voltei e fiquei no hotel que depois eu vi foi bem de frente ao Museu de História Natural, né? Por coincidência, infelizmente era onde o Humboldt também trabalhou e depois tive vivências lá também. Então veja, foi num ambiente mais pesado. Ao voltar, então nesse mesmo dia, à noite, eu tive o mesmo tipo de reação alérgica. Então eu acordei durante a noite com reação de alergia de pele, e aí caramba, aí eu só pude associar a visita a esse ambiente, né? Em Parafatologia, página 2, 7ª linha, poderia explicar as formas de autoevocações de energias com as estátuas? Tá. Essa questão aí é que isso foi ideia no local lá. Ao ver algumas estátuas, tinha uma praça, que agora até desfizeram lá, perto do casarão dos Humboldt, que tinha uma estátua dos irmãos, e o irmão dele, o Wilhelm, que é mais diplomata e tal, lá todo sério, e o Humboldt com um ar mais, assim, mais rebelde e tal, cabelo preso, medindo coisa, um macaco junto e tal, aquele aspecto mais de naturalista mesmo. Então aquilo gerou repercussão na hora. Não, mas é isso mesmo. Como é que eles sabiam que era assim, se é uma estátua de hoje? Porque tem muita retratação dele, mas o que mais tem é formal, né? É a retratação, inclusive na Universidade Humboldt, tem o retrato, a escultura deles são sempre mais formais. Mas aquela lá, que estava perto da casa deles, estava bem mais informal. Então, o nível de assimilação é outro. Então, a repercussão também que deu foi outra, porque mostrou mais a espontaneidade da personalidade, né? Então, esse é um indicador também importante. Sempre que a gente tiver esse jogo de cintura que eu estava falando, da organização e, ao mesmo tempo, a soltura, então, conciliar isso, é para deixar que as espontaneidades ocorram. E aí a sincronicidade ela vem junto, aí junto vem, às vezes, o flash, vem a rememoração. Então, isso é para a gente aprender a tentar conciliar. Então, eu estou colocando aí, mas tudo está num processo de aprendizagem, né? Então, eu estou relatando aí mais ou menos o que eu passei, mas a gente precisa tudo refinar isso aí, para poder realmente explorar melhor essa questão de retroforma. Em Parafatologia, página 2, 2ª linha, poderia elucidar o energotactismo no ambiente da retroforma desencadeado pela holosfera pessoal? Qual o significado da palavra tactismo e energotactismo? Tá. Sim, Parafatologia, página 2. Isso, energotactismo, tem um verbete sobre isso, que eu comento alguma coisa já de retroforma lá. Então, pode dar uma olhada para mais detalhe. Tactismo é um movimento involuntário, né? Um movimento que a gente faz de uma maneira não calculada, não premeditada. Isso tem as plantas, os animais, tem tactismo. Então, tem o quimiotactismo. Então, tem uma série de exemplos de tactismo aí. O energotactismo
é em função das energias. Então, todo mundo sabe, por exemplo, se você tem animal doméstico, como é que é a atração daquilo. Se você tem rapport com plantas ou animais, tendem a ocorrer sincronicidades dentro daquele contexto. Então, as pessoas, geralmente, o líder, ele tem aquela atmosfera atratora e as pessoas, os liderados, eles têm um tactismo em relação ao líder. Então, isso aí é para a gente estar atento, o quanto de tactismo que a gente tem positivo, né? E a retroforma, ela propicia ocorrências que ilustram esse tactismo positivo. Então, ou seja, a gente vai caminhando, você não quer relatar aquele negócio, aquela vivência do lugar, então a gente passa no lugar e desconfia, não, mas te dá uma indicação de lugar e você desconfia que tem outro, não é bem por ali. Não sei se é essa da igreja que você está falando, mas essa da igreja ilustra isso, porque um dia nós fizemos essa viagem recentemente, a professora Jaqueline, a professora Cristiane, a professora Paula e eu fomos à França estudar sobre personalidade consecutiva, incluindo as coisas do Littré, e teve um dia, como até conversei antes com o Roberto, ele me ajudou, eu procurei ficar mais livre, mais solto, elas foram fazer uma pesquisa, um programa, uma visita, e eu fiquei solto para ver as coisas do Littré. Nesse dia, eu queria muito ir no Jardim de Luxemburgo, que ele relata que ele gostava de lá, e lá havia algumas árvores que ele deve ter tido contato, até mexi com as energias, árvore antiga e tal. E nesse dia, nessa caminhada, encontrei o Panteão, que é uma estrutura fora de série em termos arquitetônicos. Fui lá, visitei, vi algumas criptas, né, do Zola, tá lá, o Victor Hugo, etc. E na hora de sair, eu tinha me programado para voltar pela rua principal que desce, quando você sai do Panteão, pela rua principal. Só que alguma coisa, que é isso que o Roberto está explicando desse tactismo, alguma coisa fazia eu virar para a direita. Só que a direita eu olhava, logo saindo do Panteão, era uma igreja. E eu falava, eu não quero ver igreja, minha programação é descer lá. E peguei o mapa, olhei de novo, porque descendo por lá eu ia dar não sei aonde, que eu queria ir e tal. Só que aquele negócio era uma força que fazia eu ir para aquela direção. E eu comecei a descer na direção contrária, até que me veio a ideia, falou, mas a sua programação não era ficar solto, não era deixar... Aí isso me desarmou, Aí eu falei, então eu vou ver o que tem ali. Aí passei ao largo, contornei a igreja toda, assim. Aí contornei a igreja e saí numa ruazinha, fui seguindo, e aí eu dou de cara com a École Polytechnique, que fica exatamente atrás, que foi onde o Littré chegou a estudar um período, mas depois ele teve um problema no ombro, não quis seguir, e onde o Comte estudou, foi professor, e tem lá uma porta antiga. Então isso foi muito retrocognitivo para mim, depois eu desci por ali, etc. Mas o mais interessante, e eu interpretei que eu tinha sido atraído por aquilo, porque é uma vivência que o Littré teve muito naquele local ali próximo, né? E fiquei satisfeito com essa sincronicidade, que é uma coisa que você falou também das sincronicidades superpostas ou reincidentes, né, em série. E aí, quando eu as encontrei novamente no final do dia, eu comentei isso com a Jaque. Eu falei, nossa, eu saí do Panteão e fiquei nesse conflito, vou para lá, vou para cá, mas alguma coisa me puxava, né, para essa igreja, eu não queria ver a igreja, mas foi bom porque eu contornei a igreja, acabei na École Polytechnique. E aí a Jaque falou, não, mas foi nessa igreja que o Littré casou, essa igrejinha, Saint-Étienne, não sei o quê. E o Burraldo aqui não sabia, não tinha ideia. Então foi interessante ver essa atração que tinha aquele bairro, aquele local, aqueles prédios ali. Aí depois tive que voltar lá, ver com calma a igreja, aí, enfim, revisitar e tal. Então é exatamente esse tactismo, você tem que ter uma programação um pouco solta para você deixar as sincronicidades irem te encaminhando, e o processo energético, que realmente é muito forte. É bem isso, né? Dentro desse contexto, ele pergunta aqui ainda, para você esclarecer sobre o tactismo serexológico derivado dos retrossomas e da paragenética. Ele comenta na Parafotologia, primeira linha, da página 2. Tem a ver com isso que a gente estava comentando, né? Isso. Então, aí é um outro exemplo
Eu errei também, teve um caso perto da Friedrichstraße, que é um ponto bem crítico lá em Berlim, assim, crítico de ocorrências, é uma rua bem famosa e ocorrem muitas situações lá. Eu tive um outro ponto de Rapó. Eu saí do metrô lá e errei o caminho. Eu sei que eu fui parar na esquina que eu tive flashes sobrepostos. Aí parece que foram 3, um atrás do outro, assim. Sabe aqueles antigos slides que passavam check, 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 assim, com aquele barulhinho mesmo. Então, mas passaram uns flashes assim, caramba, mas será que foi mesmo? Então, umas 3 vezes, 3 em sequência. Caramba, parece que eu passei aqui umas 3 vidas, pelo menos. Não sei se diz respeito aos 3 aí, né? Mas foram 3 flashes sobrepostos, assim. Então, aquilo me chamou a atenção, né? Em função de erro, aquele pseudo-erro de localização. Ao verbetógrafo Roberto, em Pensinologia, página 1, quinta linha. Poderia explicar o significado de antipensenidade? Como influencia no tema do verbete e também o que significa nexopensenidade, por favor. Isso. Pensenologia. Então, o antipensene é o pensene contrário, né? Então, você, sempre que está tendo ali alguma vivência, é questionar a situação, né? Então, ver a outra possibilidade. Não só simplesmente ser contra por ser contra, mas avaliar a possibilidade contrária, né? Por exemplo, tendenciosidade, como eu falei. Eu não estou todo imerso na biografia desses caras e aí eu fico atraindo tudo isso. Então, por que isso? Então, a gente tem que estar questionando nesse sentido. E um outro, o nexopensene, é justamente de associação de informações. Igual, por exemplo, um referencial para toda essa pesquisa, que deu origem a um livro, é algo bem comum nos cursos de projeciologia, que é clarividência. Então, uma das primeiras práticas que a gente faz nos cursos, né, de conscienciologia e projeciologia é clarividência. Então, testar aqui o frontal chakra e ver o que aparece. No caso, apareceu... Para mim, a primeira figura foi um holandês. Eu fiquei intrigado porque em Recife tem toda uma colonização holandesa durante o período. E aí, com o tempo, eu fui pesquisar. Aí fui pesquisar Nassau, do Nassau eu cheguei no Jorge Margraaf. Então, veja que, do geral, a gente vai trazendo para o específico, mas ligando, fazendo conexões, até a gente ir aprofundar dentro da pesquisa. Agora, Roberto, aproveitando, falando do livro que chegou hoje, para quem ligou a tertúlia agora, fala um pouco da pesquisa, de como foi, da sua metodologia, teve esse início aí nessa clarividência, dá uma geral e falando um pouco da escrita para a gente aprender. O pessoal às vezes fala assim, como é que você começou? Você avançou na pesquisa porque são personalidades famosas, não sei o que. Não é bem assim. Por exemplo, Margraaf, Steller, o Humboldt aqui é mais conhecido, mas os outros não são tanto. Agora, um ponto comum entre eles, e o que eu acho isso fundamental, e não é à toa que se bate muito martelo aqui, em todo o trabalho da Cognópolis, da Conscienciologia, é a escrita do livro. Então, todos 3 têm um ponto em comum muito sério, muito forte, que era o esforço em registrar, o esforço em escrever. Eu acho que isso pode ter sido um ponto sério para estabelecer essa conexão e trazer à tona essa pesquisa e dar repercussão no livro. Então, na verdade, eu estava escrevendo um outro livro, que o pessoal da Unescom tinha dinâmica na época lá, e eles são testemunhas. Tem um livro sobre evolução, até um verbete, eu falei isso aqui, coevolução. Eu já tenho um livro iniciado sobre isso. E aí, sendo que no meio, mexendo com essas ideias, toda a pesquisa que vinha num ritmo meio lento, ele acelerou, ela foi acelerando cada vez mais. É aquela subida do gráfico, assim. Então, foram ocorrendo sincronicidades, vivências, e aí isso foi me encantoando. Então, cada vez mais que eu mexia um pouquinho, aparecia um montão. Você mexe um pouquinho, aparece um montão de histórias.
Então, eu me vi na obrigação, vamos dizer, intelectual, de responsabilidade científica, de dar foco para aqueles dados. Não, aquela questão, os fatos orientam a pesquisa. Então, estavam correndo mais fatos e parafatos ligados à vida desses naturalistas. E aí eu comecei a aprofundar. Então, daí, como eu falei aqui, começou um marco aí com o Margraf. Depois eu fui fazer o mestrado. No mestrado eu acabei utilizando a metodologia do Humboldt. Toda a dissertação do mestrado, a inspiração básica, foi na metodologia dele, mas eu não o pesquisava enquanto biografia. Ele era uma personalidade presente na história da ecologia, que é o tema que eu tenho mais afinidade. E a partir daí, só depois aqui em Foz, que ocorreram mais sincronicidades, que eu pude avançar com a pesquisa da biografia do Humboldt. E enquanto eu estava pesquisando os dois já, então aí apareceu o outro, e no meio já da pesquisa dos dois, aparece o Steller, que está justamente no meio, cronologicamente, né, uma vida entre um e outro. E aí eu não conhecia nada do Steller também, e aí ao aprofundar, começar as pesquisas, também ocorreram sincronicidades e vivências, no sentido de um pouco de flash que eu tinha relativo à Rússia, mas ocorreram muitas sincronicidades e repercussões na leitura da biografia dele. E aí eu resolvi aprofundar, e foi aprofundando que eu cheguei. Então eu comecei, depois de estudar as biografias, que eu chamo de releitura ou análise retrobiográfica, eu fui fazendo a comparação. Ao comparar entre eles, e sempre fui me colocando como espelho, né? Então, o que eu tenho? Então, todos os traços de personalidade do Margraf. Então, eu focalizei isso. Todos os traços de personalidade do Steller. Focalizei isso. Então, aí depois, né, do Humboldt. E aí, o que eu tinha de afinidade, ou aquele traço tem relação comigo, eu marquei como um ponto. Não, tem um ponto aqui, um ponto de semelhança, e outro. Então, isso tudo foi num crescendo. Até que eu acumulei. Eu, por exemplo, estabeleci categorias: temperamento, perfil intelectual, comportamentos, coincidências entre vidas, parafenômenos, igual eu falei, sincronicidades ou projeção, apelidos. Então, foram uma série de indicadores que eu fui levantando e vendo o que tinha relação comigo. E aí eu fui organizando isso, estabelecendo comparações e associações, e até decidir montar a estrutura do livro. Lembrando que a primeira versão desse livro, eu coloquei como hipótese dos três serem a mesma personalidade, e não me incluí totalmente. Até que primeiro eu desconfiava. Quando eu concluí a primeira versão, eu disse, eu acho que vão pegar nesse ponto aqui. Porque eu não pude me excluir totalmente. Então, tive que falar que me beneficiei com aquela pesquisa. E aí eu deixei, assim, meio que escapar, tal, foi muito bom e tal. Aí o pessoal, escuta, vai abrir geral ou não vai? Eu saio. Aí eu disse, aí que estava formando o grupo da Consecutivos, aí eu comecei a apresentar a metodologia, a gente começou a discutir, e aí houve a decisão de eu me incluir e aí aprofundar nessa comparação. Com isso, aí ocorreram mais sincronicidades e eu fiz a segunda viagem de prospecção. Então, aí eu organizei todo o estudo em 7 fases. Então, desde a fase inicial, quase que o zero ali, que é o comum. Então, quem disse que não tem nada, no mínimo está nessa fase inicial, ou seja, ocorrem situações, vivências, e a pessoa não se dá conta. Então, por exemplo, muito comum, por exemplo, eu vi o holandês, então a outra pessoa vê um chinês, o relato que eu dei da clarividência. Então, é muito comum, né, a gente ver isso aí. Agora, vamos traduzir isso em relação ao nosso passado serexológico. O que isso tem de informação? Aí, quando eu consegui aprofundar, eu cheguei no Margraf, por exemplo.
Então, dessa fase do zero, assim, de ter esses indícios que a gente nem percebe, até desconfiar, até levantar hipótese, e até chegar na condição de assumir como hipótese de personalidade consecutiva, né, a melhor explicação para tudo, foram basicamente 7 momentos bem marcantes. Aí eu procurei colocar tudo isso aí no livro, na trajetória, e eu apresento as biografias deles, né, o resumo biográfico e a minha semelhança com eles. Então, no livro também, o livro ficou um pouco extenso, porque eu coloquei como apêndices aí alguns indicadores e a forma de organizar a pesquisa. Então, vocês vão encontrar lá, tem mais de 200 indicadores de temperamento. Então, um terço do livro é mostrando mais detalhes da metodologia. Tem a planilha e tem a estratégia de cotejo, os indicadores do cotejo que eu fiz, me incluindo aí. Então, eu procurei nesse sentido. Então, apesar de ser um livro meio egocêntrico, né, que está muito, né, eu ali, na verdade, todas as características que são relatadas aí diz muito a respeito de mim mesmo. No entanto, se vocês olharem do ponto de vista de cobaia, de cobaiagem e de método, de teste, vale a pena examinar com profundidade aí. Porque o teste, eu resolvi me lançar como teste de metodologia. Não tem jeito, em termos de exemplo, né, de personalidade consecutiva, a gente tem que dançar essa música do processo ego kármico e grupo kármico. Você se lançar para poder servir de exemplo para as demais pessoas. Queria falar, Elton? Ainda não ligou. Vamos trocar? Repete a pergunta dele. O Eucard perguntou a nacionalidade dos 3, a origem, nacionalidade e época de ressoma. Todos 3 são alemães, quer dizer, eu tenho ascendência alemã, por parte do Laime aí é de ascendência alemã, e isso inicialmente eu nem considerei. Por exemplo, o meu primeiro roteiro de pesquisa, eu coloquei a Alemanha só para um contexto familiar. Mas depois ocorreram várias situações que me levaram a escolher a Alemanha como um foco de pesquisa. Então, o Margraf é alemão da época do Renascimento, que viajou com a Companhia das Índias Ocidentais. Isso é 1610 a 1634. A 1644, isso aqui. O Steller é 1709 a 1746. Então, ele morreu também com 36 anos. O Humboldt, 1769 a 1859. Então, os 3 alemães, e aí, né, coincidentemente ou não, eu estou aí na sequência com uma ascendência alemã. Então, é Renascimento, fase do Iluminismo, e aí um pouco da fase moderna aí com Humboldt. Eu posso perguntar sobre isso? Pode. Sobre essas 7 fases, já li um terço já do seu livro, comprei hoje, você me viu lá devorando o livro, né? Mas, então, eu queria perguntar a você o seguinte: já encontrei uma personalidade que, por hipótese, né, sou eu, relacionada a Anne Sullivan. O que fazer agora para encontrar... eu pesquiso dentro da mesma nacionalidade, ou mesmo dentro da área de interesse, no caso da Anne Sullivan, no caso educação especial, tudo tem a ver comigo, mas eu posso fazer uma regressão à Irlanda, porque ela foi imigrante da Irlanda, né? Eu não sei, estou um pouco perdida como fazer para trás. Isso é que eu... já que chegou numa personalidade, aí se deve, né, provável que tem afinidade com a personalidade e tem o entorno dela. Então, uma dica importante
é o trabalho que a professora Cristiane é especialista aí, que é o parassociograma, né? Então, montando o parassociograma da Anne, então você vai ter uma visão geral dos contatos, das relações, e você pode organizar isso do ponto de vista de grupos, né? Quem foi o grupo que ela teve contato na infância lá na Irlanda? Tal. Qual foi o grupo que ela teve contato profissional, tal, adultidade? Os pais dela que foram da Irlanda. A ascendência, Ela foi então, imigrante, o exercício do parassociograma, em termos de, nesse sentido, de mostrar as interconexões, é uma forma, um exercício de se aproximar, né? Cris, se quiser dar algum comentário aí. Esse aprofundamento do estudo da personalidade, né, passando pelas biografias, temperamento e depois chegando nesse alcance do social, do entorno, né, da personalidade, é importante nessa leitura da biografia e fazendo esse levantamento dos nomes das pessoas que conviveram com ela, né? Vai desde a família até amigos e as fases durante a vida de pessoas de contato, né? Então, depois de levantar esses nomes, profissões, data de nascimento e morte de todas elas, aí que é importante a gente colocar isso no mapa, né? Que a gente conceitua como parassociograma, para você ter uma visualização e também ter uma noção quantitativa e qualitativa dessas relações que a personalidade em estudo tem, né? Então, você faz tanto um levantamento de número, né, quanto traduzir essas relações do ponto de vista, enfim, de maiores afinidades ou desafinidades, até para você saber em que direção você deve trabalhar do ponto de vista assistencial, ou temáticas, né, dificuldades que a personalidade tinha ou temas, com pessoas, com grupos, com alopensenes, ideologias, né? Então, vale a pena fazer todo esse levantamento. A base são as biografias. É pegar as biografias. Ler as biografias, marcar o nome dessas personalidades todas, fazer uma listagem com o nome delas, procurando sempre pesquisar data de nascimento e morte e profissão, que seriam 3 elementos básicos, assim, né? E a relação daquela personalidade com a personalidade em estudo que você está focando. Eu fiz o primeiro curso seu, que foi sobre o livro Cristo Espera, né, por ti. E depois eu não fiz os outros, eu tenho que fazer mais um outro para entender. Mas a personalidade, eu não quero pegar muito, porque você tem muita coisa para responder. Mas a personalidade, ela é um pouco obscura em relação ao passado, até porque ela foi abandonada, né? Então, você está falando da Anne. Da Anne Sullivan. Tá. E eu levantei a questão da Irlanda, a guerra da fome, a questão da batata. Estou fazendo uma historiografia da própria Irlanda, né? Do contexto, até para ver se eu acho algum familiar, né? Para ver. Quer dizer, estou numa sondagem assim. Mas é isso, tá? Durante essa prospecção aí, ó, que você está fazendo, aí deve aparecer, aí você tem que estar atento, a sincronicidade, a reincidência de informação, repercussão em sinalética. Então, tudo que tiver que chamar a sua atenção, registre junto. Tá? Não é só registrar o aspecto histórico ali. Mas, ó, teve sincronicidade tal dia sobre isso, quando eu trabalhei com isso. Teve repercussão de sinalética nesse dia tal, quando eu mexi com esse assunto. Principalmente as sinaléticas, né? Isso. Aí, se isso ela volta a acontecer, retorna, e aí tende depois a ser explicado, né, com o tempo. Por isso que é importante, então, não tem como controlar muito isso. A gente não tem mais o que a gente pode fazer de nossa parte, é esse esforço, né, de querer entender, de querer esclarecer. Aí acaba abrindo. Obrigada, e eu estou tomando muito tempo do seu. Só para complementar também, assim, nesse estudo do parassociograma, é fundamental entender o contexto histórico daquele grupo, naquele país, quais foram os fatos. Então, eu estou no caminho certo, né? Estou vendo a questão. Por que eles foram para os Estados Unidos, que foi uma grande leva, né, de imigrantes que foram para os Estados Unidos, foi justamente na guerra da batata, você deve saber, né? Aquela questão da fome. Agora, as famílias que sobraram,
Está um pouco difícil pouca dessa informação, identificação, né? Pouca informação. Agora, às vezes, vale a pena fazer uma excursão para os Estados Unidos para ver essa vida depois, né? Que ela continuou e, às vezes, lá eles têm informação da vida talvez na Irlanda, tenha alguma né? coisa Dos de museu, né? Lá, alguma coisa. Agora, o curso para o sociograma, acho que o primeiro final de semana de julho vai ter 4 e 5 de julho, para quem tiver interesse, vai ter um curso, inclusive, com campo, para a gente poder Eu quero fazer, sim. fazer assistência para esse povo que a gente fazer evoca. novamente, né? Porque está muito tempo, foi o primeiro, né? Tem uns 12, 13 Professor anos. Roberto, em Fatologia, página 1, terceira linha. Poderia explicitar as multianálises do ambiente de ressoma? Isso vale a pena a gente pensar, sim, onde que a gente nasceu, por quê? Por que você foi parar lá? Então, qual que é a explicação? É em relação ao ambiente, é porque teve retroforma positiva, é porque você já passou por ali, em relação, em função do grupo familiar. Então, as multianálises, nesse sentido, né? O que tem a ver? É mais em função do passado ou do presente? Qual é a conciliação que deve ter existido para decidir ter renascido naquele local? Então, isso aí, no mínimo, envolve o próprio ambiente, se você teve vivência do passado ali, e quantas vidas deve ter passado naquele ambiente. A família, o contexto familiar, diz respeito a quê? A que ponto? Em relação à sua programação, o que é que você precisava fazer ali em uma nova vida? Então, o ambiente de ressoma, ele traz, sem dúvida, alguma informação do seu passado, no mínimo um passado recente aí, antes de planejar na intermissão. Em Exemplologia, página 4, poderia comentar a recognição da retroforma pátria? Tem a ver com o que você estava falando. É bem isso, sim. Então, você renasceu naquele local e aí, igual, teve uma vez que eu fui visitar Recife e foi com a intenção de fazer pesquisa, fazer prospecção no próprio local. Então, você volta ao lugar com outros olhos e acabam saindo sincronicidades e coincidências e parafenômenos relacionados à tua pesquisa. Então, você vê o local de nascimento com outra perspectiva. Então, vale a pena fazer isso. Então, se coloca como pesquisador e vai na tua cidade natal para ver o que dá de repercussão. Em Culturologia, página 4 também, poderia expandir a cultura da lucidez serexológica? É isso que isso é o pergunta pessoal da Consecutivos. Então, esse é o foco um dos motivos de existência da IC Consecutivos, né? Ou seja, criar a cultura, então, não só é curso, é livro, é atividades, viagens. Então, está se criando um ambiente, se você quer dar a ideia é essa, pode caminhar. A proposta, vamos dizer, a missão, né, a ProEx da Consecutivos é exatamente expandir essa lucidez serexológica do grupo. Por isso que nós temos interesse nas vidas de todas as personalidades, temos interesse em ajudá-los a desvendar sobre vocês mesmos ontem, né, o passado de cada um. Por isso que a gente está muito feliz com o lançamento desse livro, porque ele vai embasar muitas pesquisas. Essa área da serexologia, ela é muito, vamos dizer assim, obscura, muito crítica, né, muito difícil de se caminhar por ela, porque depende muito de racionalidade e parapsiquismo. Então, a metodologia que o Roberto usou aqui ajuda muito as pessoas a fazerem essa caminhada, fazer essa pesquisa. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar a expandir essa lucidez, a gente vai fazer. O início que a gente observa é despertar nas pessoas, até pessoas veteranas na conscienciologia, o interesse por isso. Porque a pessoa, às vezes, não linka que a ProEx que ela está fazendo hoje tem íntima e total relação com o próprio passado. Então, fechar os olhos para essa realidade do passado não é muito inteligente. Hoje, a gente considera que a gente já tem condições e maturidade para poder falar sobre isso, lançar cursos. Nós tivemos agora um ECP2 que foi muito sobre essa temática, o investimento e a insistência dos amparadores em ajudar
todos os alunos que estavam ali a desvendar dados sobre o próprio passado. E é bom lembrar que a gente está no meio da terceira semana de autopesquisa serexológica. Também estamos exatamente no meio do curso do professor Roberto, que é prospecção serexológica, onde o objetivo é exatamente ajudar tanto pessoas que estão no início da pesquisa, que não sabem por onde começar, como também aquelas pessoas que já têm algum indício, alguma informação, às vezes já têm uma personalidade, e ele comentou ontem, uma coisa que eu costumo comentar também, saber de uma personalidade, duas, para quem já teve milhares, ainda é pouco, apesar de ser muito para a gente considera que ainda é pouco, existem muitas coisas que a gente tem que pesquisar e ter de informação, né? Então, a ideia dessa semana de autopesquisa serexológica é exatamente contribuir para isso. Nós vamos, nesse final de semana, ter também a 6ª edição do curso Identificação da Retrosenha Pessoal, que já é também na tentativa de ajudar as pessoas a pegar o fio da meada de que vieram fazendo do passado para cá. Então, qual a linha de manifestação básica, qual a síntese holobiográfica, com o que a pessoa veio mexendo ao longo das vidas. Esse exemplo esse exemplo de livro do Roberto dá um bom exemplo de retrosenha, que é o processo de natureza, de pesquisa, de, vamos dizer assim, de coisa de campo, né, de experimentação. Então, ele consegue unir um processo mental somático com um processo aberto, né, com um processo fora do laboratório, fora da biblioteca, predominantemente, óbvio, né. Então, essa linha básica de manifestação é que acho que é um bom início para a gente poder ir puxando as confirmações realmente retrocognitivas, confirmações serexológicas, né? A proposta é essa. Isso, é o fio, você vai puxando o fio do carretel, aquilo vai desvendando, e a pesquisa, ela é, a princípio, infinita, né? Porque tem muitas. Só a vida do Littré, só uma dessas vidas aqui do Roberto, é um universo, dá para, porque a gente não tem tempo, né, para se dedicar totalmente a isso, tem que caminhar com outras frentes. Mas cada vez que eu mexo nas coisas do Littré, a Cristiane apresentou a grupocarmometria de Émile Littré, só isso dá muito pano para manga, né? Mas vamos ver aqui. Ao verbetógrafo Roberto, em Parafatologia, página 2, final da 6ª linha. Poderia exemplificar o englobamento bioenergético da bolha morfopensênica, propiciando extrapolacionismos parapsíquicos? Em qual situação ocorre? É parafatologia? Página 2, final da 6ª linha. Tá. O englobamento bioenergético. Sim. Então, esse englobamento, como eu estava comentando, isso tende a provocar soltura nas energias. Com essa soltura, e acho que eu coloquei em outro momento, o mando de campo autoconsciente. Então, você fica com a bola toda lá. Por isso que a gente tem que saber conciliar em relação ao planejamento, à organização, discernimento e, ao mesmo tempo, essa soltura. Aí, com isso, esse teu englobamento, ele acaba provocando alguns extrapolacionismos. Eu trouxe até um caso que é bom a gente falar de sincronicidade e mostrar, né, também. Esse caso aqui foi interessante, porque eu saí, então, na primeira viagem, eu saí de Berlim, então, extremamente, assim, preocupado comigo mesmo, por que aconteceu aquilo tudo? Não, mas será mesmo que eu fui o cara e tudo mais? E aí, chegando em Hamburg, que é a cidade que tem relação lá com minha família também, aí no hotel, precisei comprar um adaptador de energia, que era diferente, no outro hotel tinha, e em Hamburg não tinha lá, eles não disponibilizaram. Então, eu fui indicar uma lojinha lá, atravessei a rua e fui lá. Então, atrás do adaptador. Aí, chegando lá, aquele questão, né? Esse aqui estava energizado, e eu bati o olho, que negócio, eu desviei a atenção, estava indo pegar o adaptador, mas desviei a atenção e estava lá. O barco, que é o mesmo que está no livro aqui, com o nome do Humboldt. Aí eu olhei assim, não, lá vem esse cara de novo. Eu já saí todo desconfiado lá de Berlim, aí chego lá,
Aí tá, não, eu vim comprar o adaptador, não vou levar isso não vou comprar isso não. Aí tá, aí ficou aquele conflito, aí A relutância. aí eu peguei e comprei um outro menorzinho. Aí tá, aí levei. Olha o judeu aparecendo. Ainda tem o judeu. o mais barato, tá, aí peguei o mais barato e fui lá, comprei o adaptador, tá, vou levar isso aqui, é uma lembranças. E aí lá fui eu. Aí mais tarde, no outro dia, aí eu ainda encucado com a ocorrência, poxa, mas aconteceu isso tudo, tá? Aí eu escutei pela telepatia, clareaudiência, aquela mistura, né? Mas você não pegou que foi energizado para você. Então Aí eu depois voltei lá na loja e fui lá e comprei esse aqui. Aí o pequenininho eu dei para minha mãe de presente, fica aqui. E esse aí é o que levei a bronca lá, porque, ou seja, o negócio tinha sido preparado previamente, né, ajudado para ocorrer a sincronicidade. Tem o nome dele aí embaixo, né? O pessoal tem não deve nome, estar vendo, mas tem o nome. Tem o nome, plaquinha vamos com o botar nome na dele. plaquinha. Então, essa daí foi uma das lições de sincronicidade que a gente vê. Então, aquele antipensene está aqui. Então, eu fiquei no antipensene. Então, não. Esse cara de novo? Não, isso aí não é possível, caramba. Eu saí de lá, eu vim aqui ver coisa da família Laime. Não. E aí aparece o... Essa viagem tem tempo, mano. Foi 2007. 2007, 8 anos, né? Uhum. E a segunda viagem foi em 2014. Passado. Posso fazer Pode uma pergunta falar. aí? Uma curiosidade minha, estava vendo a cronologia de cada uma das personalidades, né? Sim. E as ressomas foram muito próximas da dessoma. E da última até hoje, tem um gap aí de mais de 100 anos, provavelmente. Você, nessa pesquisa, teve acesso aí a esse período intermissivo todo? Você pode ter tido outra ressoma ou não? Se ficou aí no extrafísico? Eu desconfio de uma provável ressoma, mas não tem clareza, não. Eu sei que tem ligação com a Alemanha e coisa com a Segunda Guerra, mas eu não sei se as lembranças são extrafísicas ou intrafísicas, de campo de concentração e tal. Aí eu já me preocupei um pouco com isso, mas depois larguei um pouco, mas também tem lembrança de muita atividade extrafísica também, de ter passado por um período, pelo menos, de muita atividade, ou seja, fazendo muitas coisas além de preparação para essa vida, alguns flashes mostrando isso. Então, está nesse pé. Então, ainda tem uma interrogação aí. Então, mas se teve, deve ter sido curta. E talvez, não sei se ligado à Alemanha, né, mas de flash que tem é isso aí. Okay. Roberto, aqui Oi. do seu lado direito. O último item do paradoxo de a descida de escadarias pode poder levar as chances de auto-retrocognições. Queria ver com você se você usa isso como técnica, né? Ou se foi mais assim logo, que tem relação com a forma holopensênica. Isso aí é do tipo de uma surpreendência, uma interrogação que eu tenho, e até falei para o Pedro, fica atento à escadaria, porque eu voltei dessa última viagem e aconteceu de novo. Então, na primeira viagem, teve flash durante o momento de descida de escada. Então, eu voltei, aí estava até conversando com meu irmão, o que será que desencadeia no cérebro ali, o que puxa a rememoração a partir do momento da escada? Deve ser, eu cheguei à hipótese atual que deve ser a questão da concentração, porque você fica mais concentrado ali, né, você se volta para não errar. E aí essa concentração, o aguçamento, talvez fixou aquela imagem. Que aconteceu em Berlim, aconteceu em outras cidades. E junta muitos elementos ali, a energia parece que fica ali, né? A gente teve muito isso uma escada em Caracol, muito
típica e característica da casa de Nostradamus, quando a gente foi em Salão de Provence. É bem... Você, quando vai ali em Carcassonne, quando você vai descer, te dá um troço o negócio. É bem característico, realmente. E deve ser por isso, deve ser porque você está com a atenção realmente dirigida ali, concentrado. e aquele ambiente concentra muita energia. Né? Uma das rememorações mais significativas que eu tive nessa última viagem foi eu sair, a gente estava procurando, né, o papagaio do Humboldt, aí lá no Museu de Berlim. Cadê o papagaio? Porque era a única coisa que estava assim, ele está taxidermizado, quer dizer, empalhado, né? E aí está guardado lá, eu tinha feito contato, e lá a gente rodou o museu todo atrás do papagaio do Humboldt. Até que eu achei lá também no último andar eu achei o local que estava guardado, mas aí estava fechado. Aí foi aquela tristeza. Não, poxa, eu rodei tanto, a gente veio para trás do papagaio do Humboldt e tal, e tudo fechado lá. Aí eu olho, tem um salão de preparo e tal, e tem outro salão lá onde está o material conservado. E no que eu faço isso, então eu olhei fechado, aí eu volto para descer a escada, veio todo um flash de quase que de um episódio daquele dia. Tipo, por exemplo, todo mundo aqui sai do tertuliário, por exemplo, vai descendo, já não vai pensando o que é que vai fazer em casa, não, tem que ir almoçar, fazer isso, depois eu tenho reunião, tal hora, tenho que voltar aqui. Hoje estava falando com a Mabel ali. Não, eu tenho que voltar, porque... Então, aquela situação veio toda. Né? Então, eu estava hospedado na casa do Humboldt também. Não, eu tenho que ir em casa e tal, e fazer isso, e tinha outra reunião, e ver aquilo tudo de uma vez. Preocupações. No momento da descida da escada. E eu lembro que tinha alguém comigo, como se a gente estivesse conversando, e eu falando assim para a pessoa, eu tenho que ir em casa, fazer tal coisa, e à tarde eu tenho isso. Então. E aí agora isso foi das mais marcantes, mas teve outras também, tudo descendo escada, assim. Então isso me chamou a atenção. Por que será, né? Você já comentou, mas vale a pena repetir, em Estrangeirismologia, página 1, poderia ampliar o tracing back in order to trace down. O jogo de avançar e saber recuar, saber para poder aprofundar. Então, nesse jogo de aprofundar, a professora Cristiane falou também agora de aprofundar nas biografias e levando. Então, com isso, tudo a gente traz muita repercussão, porque é evocação o tempo todo. Então, tem hora que você tem que segurar, tem que digerir aquela assimilação, então tem que dar um tempo. Então, você avança, recua, desacelera, tem hora que tem que acelerar para poder pegar o fluxo, tem hora que está acontecendo uma série de coisas uma atrás da outra. Então, você tem que chegar naquele fluxo. Não dá para parar e, agora eu vou avaliar essa sincronicidade. Não dá tempo, a coisa está acontecendo, você tem que registrar, tem que partir para outra. Então, tem muito isso, principalmente em ambiente de visita, né? Quando você está fazendo prospecção, acontece muita coisa encadeada. Então, depois, à noite, lá, você anota alguma coisinha para não esquecer, e aí parte para outro dia, tem mais prospecção, tem mais atividade. Tautologia, página 1, terceira linha de baixo para cima, poderia relatar o mando de campo autoconsciente? Essa expressão é um jargão futebolístico. Hoje sei que gosto de futebol desde minha última retrovida, vivida no Reino Unido, onde atuei de forma amadora como goleiro do Portsmouth Football Club. É interessante isso, porque processos de hobby, né, de envolvimento, podem realmente desencadear. Né? Mas fala aí sobre o mando de campo. Esse mando de campo é esse que a tendência na retroforma é a gente sentir com a bola toda. Então, a gente ficar... porque está cheio de energia ali, você fica mais euforizado, mais energizado, mais dinâmico, tudo fica potencializado. Então, mas aí, o autoconsciente aí é a advertência. Ou seja, porque, caso contrário, pode passar do limite para o deslumbramento. Então, tanto é que tem gente que vai para a Europa, vai visitar e acaba querendo ficar lá, e faz força para mudar, e acaba morando lá e passando temporadas lá. Então, a gente tem que estar atento a isso. A tendência da retroforma é a gente se aconchegar,
sentir domínio da situação, mesmo com dificuldade, às vezes, de falar a língua, mas a coisa se desenrola, tem influência. Então, isso tudo, a gente não pode ficar deslumbrado, e aí tem que ser o autoconsciente, tem que dominar a situação. Em Parafatologia, página 2, final da 3ª linha. Poderia comentar os hiperestímulos paracerebrais a partir da aula mnemônica? Ah, tá, é justamente isso, porque o hiperestímulo é porque acontece igual, por exemplo, a simulcognição. Você lembra teve local em Berlim que eu tive aquele fenômeno de memória quádrupla, praticamente. Então, teve rememoração de sonho da infância, que é memória dessa vida, teve precognição, teve reconhecimento das energias do local e também precognição, isso que eu falei, que ainda voltaria ali. Tanto é que depois a gente ainda voltou lá. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, igual eu falei, quando tem sincronicidade sequencial, então uma atrás da outra. Por exemplo, em 3 horas, e você está naquela cidade, acontece uma série de sincronicidades, sinaléticas, tudo meio encadeado. Então, isso faz você pensar muito, é tudo muito estímulo ao mesmo, em pouco tempo. Então, deixa a gente, igual eu estava falando, a relutância de comprar não foi só porque era mais caro, não. É porque eu já estava saturado, cheio de coisa na cabeça. Ah, não, esse cara de novo aqui, não é possível, eu vim com outro foco nessa cidade e tal. E aí você quer recuar, você você quer, opa, peraí, parece que precisa desaturar, né, um pouco. Mas é isso, então tem que ter esse jogo de cintura, trace down, né, trace back, trace down, aprofunda, recua e por aí vai. Quer falar? Sim. Dentro disso, mas na cinegismologia, o sinergismo ação energossomática para registro e mnemossomática. Mais ou menos isso que você está colocando, um pouco dessas energias, né? Isso, a ação energossomática é porque também consome. Então, a gente, uma programação, vocês viram assim, a gente gasta, não é só recurso, é energia. Você vê que há uma demanda extra de energia. Mas isso repercute positivamente em função da memória, né? Então, esse valor, né, quanto que vale, tá, você vai contabilizar, né, o que você gastou de energia, de recursos e tal, e aí? Mas quanto que vale a rememoração, né, uma rememoração, outra, as vivências que se respeitam a você mesmo. Então, você conseguiu recuperar nessa vida aqui. Então, isso aí tem é um bem valioso. Obrigada. Eduardo? Pode perguntar dentro desse recuo, para a gente não perder, só um minutinho? Sim. Essa questão do recuo na pesquisa também pode ser um indício, né? Quando você tem tudo na sua frente, está oferecendo, mas você está recuando, está achando que não é. É sinal que você precisa processar, reprocessar, está precisando digerir. Aquela coisa, você vai se alimentando, opa, tem uma hora que tem que parar para digerir. Porque, no meu caso, eu jamais poderia pensar que eu teria que continuar na educação especial, porque, quando eu fechei o ciclo, trabalhei 28 anos com educação especial. Doei meus livros todos para a escola, tudo isso. Cheguei aqui, a primeira coisa que o professor fez foi me dar o livro, me dar o CD para eu passar no discernimento sobre Anne Sullivan. Aqui tem tudo a ver com você. Eu falei assim, puxa, outra vez? Eu pensei que tivesse fechado esse ciclo. Exatamente. Eu com natureza, né? Também achei que essa vida vai ser... E a natureza está aí. Fala, Dora. Viu? Tá ligado. Tá ligado, para cima. Eu estive em 2 oportunidades no Equador e na primeira delas eu passei num casarão antigo, multissecular, que hoje é um hotel. E naquele casarão, coincidentemente, ele abrigou durante certo período a expedição francesa que esteve lá estudando a linha do Equador, que não sei se teria ligação em algum salão com o Littré. E teve alguma coisa a ver com canal, não? Canal do...
É do Bougainville, Qual que é? Ele fica perto do vulcão ali. Pichincha. Não, fica um pouco mais afastado de Quito. E no segundo piso daquele hotel existe o quarto onde o Humboldt passou alguns anos. Existe o busto, existe uma placa dizendo os anos que ele teve morando lá. Inclusive aquele quarto serve para hospedar os casais em lua de mel. Existe uma biblioteca dentro do quarto. Agora, por que você foi parar lá? Eu também faço essas viagens de estudo, inclusive em termos de naturalismo, muito mais do que em medicina. Aí fui para Galápagos e agora, recentemente, estive no Chile, também no Atacama, e lá eu comprei um livro que fala Naturalistas no Atacama, do pessoal do naturalismo que passou. Eu não sei se o povo sabe, mas esse cara fez medicina, depois que se formou, ele foi fazer biologia, para qualificar a medicina dele. Não é isso? Exatamente. Justamente por causa do processo de fisiologia, estudar mais o soma. Para embasar todo... Então você vai fazer o Retro-100 agora, né? Então, nós temos muito interesse. Muito. Né? Não, e os três foram chamados de médico, né? Até o Humboldt, mas ele fez experimentos em fisiologia que aí acabaram atribuindo a apelido dele de médico. Mas os outros dois foram mais considerados médicos também. Porque naquela época era tudo misturado. Né? Eu falo isso porque é muito mais fácil viajar para o Equador do que para a Alemanha. Tem essa parte também. Não, mas tá no meu roteiro. Tá aberto para hospedagem lá, inclusive dos casais de lua de mel. E tem uma escadaria, tem tudo. Aí, Aline, a dica. Tem escadaria lá. Não, eu quero um hotel sem elevador. Que legal. Você quer lá? A gente vai lá. Roberta, aqui na página 3, em Paradoxologia, tem o paradoxo que você fala em relação à infância, né? O chamamento à maturidade de autopesquisa no mesmo timing da evocação natural à memória da infância. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Esse aspecto também foi uma surpreendência, porque antes de eu chegar a Berlim, me chamou a atenção porque durante a viagem, até logo que chegou lá, estava mexendo com minha memória de infância. Tanto é lá, depois que eu reconheci os ambientes do sonho recorrente de infância e tudo mais. Então, esse paradoxo é em função disso. É outra interrogação que eu tenho justamente, por que isso? Por que o primeiro contato com a retroforma acabou evocando a memória de infância, né? Por que será que houve isso? Então, a hipótese é que, por exemplo, esse local de sonho recorrente, eu suponho que havia projeção por tactismo, ou de alguma forma, para visitar aqueles lugares durante a infância. Tipo, a gente passou um tempo sem ressomar, e ressoma aqui. Quando ressoma, parece que atrai as memórias do passado. Tem algum mecanismo, acho que parafisiológico, que aquilo puxa, né? Igual, por exemplo, o porão consciencial. É um exemplo crítico disso, mas sendo que patológico. Mas se a gente for ver o lado mais natural da parafisiologia, deve haver um mecanismo de evocação disso. Eu acho que aí, como referencial uma última ressoma na Alemanha, então, quando chegou então a criança, ela, como se inocentemente, ou ingenuamente, ou espontaneamente, buscasse novamente contato com aquele local de origem. Então, e veja, o paradoxo aí de está evocando a memória infantil, mas ao mesmo tempo está trazendo maturidade, porque você está acessando ali informações de memória passada, de alguma coisa mais profunda. Então, é um negócio ainda meio estranho e a gente precisa decodificar melhor isso. Mas... Eu estou até perguntando porque isso aconteceu comigo lá na França. E eu não sei explicar. E eu não sei explicar, porque eu fiquei pensando, será que se eu fosse, tomando como hipótese que minha última vida, né, tenha sido lá, aí isso faz sentido. Aí eu pensei, mas se eu não tive a última vida lá, será que se eu fosse em outro lugar que tivesse
locais parecidos com o meu bairro da minha infância. Será que mexeria comigo da mesma forma? Sabe, eu comecei a fazer uma série de perguntas que eu não sei, porque daí exige também mais pesquisa, mais experimentação, até em outros locais, para ver se essa recorrência para a memória da infância vai acontecer também, né? Ou de novo, né? Eu não sei. Então, uma contraposição que teve com isso é que a outra cidade, isso foi em Berlim, e foi a primeira que eu fui lá. A outra cidade que chamou bem a atenção, Göttingen, então foi a cidade onde o Humboldt teve muita atividade intelectual, foi a academia que mais influenciou, ele mesmo admite depois. E lá o nível de repercussão foi outro, foi corona e frontochakra, assim, então ideia, e aí então o nível de repercussão já foi outro. Agora Berlim, o primeiro contato houve evocação de coisa da infância. Então, é provável que tenha alguma relação. O próprio bairro, né? Deve ser um mecanismo mnemônico mesmo, né? Ela começa a procurar, e aí vai vindo a coisa da infância que tem relação, né? A minha questão era se era algum acesso à holomemória mesmo, ou que tenta aproximar, ou a memória fica tentando... buscar mas coisas tem duas coisas parecidas, semelhantes, né? ela fica tentando juntar. Você não sabe bem, né? O que é exatamente, né? Não sei, eu não tenho essa dúvida, eu fiquei com esse questionamento. Então, a gente tem que aprofundar isso. Agora, ontem foi falado, né, o quanto que Berlim parece pouco Recife. Na verdade, lá, Berlim quer dizer pântano na origem do termo, e Recife é um pântano. Então, tem essas coincidências todas também, né? Nomásticas, mas de qualquer maneira tem uma semelhança. Mais, né? Professor Roberto, em Parafatologia, página 1, final da penúltima linha, poderia explicitar a profilaxia contra a soltura excessiva das energias? A gente comentou isso no início, que é em relação à organização, né, da pesquisa e à racionalidade, ou seja, igual a Cristiane estava comentando agora, procurar entender por que está havendo isso. Então, em vez da pessoa ficar só deslumbrada, se sentindo bem, está tudo positivo, aí lembra da infância, acha aquilo tudo lindo e maravilhoso, tudo, beleza, então é importante ter essa repercussão positiva. Mas a gente tem que ter aquele senso de entendimento, procurar explicação para isso. Porque, sem dúvida, acho que é matemática, se você realmente tem retroforma positiva naquele lugar, vai repercutir em soltura das energias, em reforço. Então, você vai ficar mais energizado, você vai ficar mais otimista, você vai ficar mais, né, querendo voltar para o lugar, igual a Aline sempre comenta. Parafatologia, página 1, final da terceira linha. Poderia exemplificar as sincronicidades multidimensionais sequenciais? Isso. É quando, justamente, é o caso houve uma série de sincronicidades em Berlim, eu saio de Berlim, já pensando em outra coisa, aí aparece esse caso do navio, logo no primeiro contato na cidade de Hamburg. Eu vou sair da cidade de Hamburg, e aí eu estou esperando na ferroviária, na estação, e aí eu vou comprar, vou levar porque eu tinha ido lá por causa das coisas de família. Se eu levar uns cartões postais, aí eu vou pegar o cartão postal, tem lá um deles com o título da obra-prima do Humboldt, que é o Cosmos, e com um roteiro parecido com o dele. Aí eu estava indo de Hamburg para Göttingen, que é essa outra cidade. E foi lá em Göttingen que eu consegui comprar essa obra-prima dele, num sebo. Então achei que nem ia encontrar o livro, encontrei a primeira edição e ainda dei uma pechinchada lá no preço, tal, conversando Olha o judeu de novo. conversando com o livreiro lá e tal, mas não dá um desconto. E realmente, já estava num preço bom, porque se fosse aqui já não tem, pela Europa não tem. Então raro, foi a né? primeira edição, né? Em pensenologia, a última linha, gostaria que esclarecesse a convergência dos materpensenes. Isso é importante porque a gente tem o mater pensene naquela fase da vida ou em uma determinada vida. Então, o mater pensene é sempre o mesmo ao longo
da série X. Ele tem relação com a retrocenha, como a gente tem comentado, mas ele pode ir mudando, ele vai se ajustando. E aí, nesse caso, essa sobreposição, essa conexão, essa convergência, ela ilustra que realmente isso reforça. Se você vê na linha, no caso aí, naturalistas, né? Então, você identifica, e no próprio ambiente deles, né, visitando os locais, você percebe aquela atmosfera, igual eu falei no Casarão dos Humboldt, aquela atmosfera intelectual, a preocupação com a pesquisa, a questão da investigação, o cuidado com a natureza. Então, né, o ambiente lá em volta do casarão são muitas árvores, a entrada, há um cuidado com a questão da arborização e tal. Então, tudo isso mostra que é convergente dentro da atmosfera que você vive hoje, que você viveu na infância, que você viveu na adolescência e você vive ainda hoje em torno dessa atmosfera de pensamentos, né? Em pensenologia também, início da terceira linha, o que significa a ilha holopensênica? A ilha holopensênica é justamente o melhor exemplo, é o caso que eu falei, o bairro Tegel, que tem aeroporto, que aconteceu uma série de sincronicidades. Então, esse bairro, ele, no meu caso, ele constituiu uma ilha holopensênica, igual eu falei. Eu fui mudar de hotel, né? Eu saí de Tegel e fui para um lugar mais ao centro. Então, ao sair, deslocar até lá, eu vi que eu não tinha a mesma força, as coisas não estavam acontecendo da mesma forma que acontecia lá. Então, a rigor, e, por exemplo, Berlim não é uma cidade fácil, sempre comento isso, assim, do ponto de vista de energia e tudo mais. Então, em função principalmente das guerras que ocorreram lá. No entanto, quando há uma retroforma, de fato, quando você tem retroforma no local, ela acaba superando isso. É uma das coisas que chamaram minha atenção, né? O ambiente, independente do que houve ali, igual também na Escócia ou na Inglaterra, independente das batalhas e guerras que tiveram, mas se você teve uma vivência ali positiva, aquilo vai ter repercussão positiva para você. Vai predominar, né? Vai predominar. Em pensenologia, final da primeira linha, como aperfeiçoar o rastreamento da forma holopensênica? Esse aperfeiçoamento é isso, alguns procedimentos que a gente comentou aqui, né? De ter planejamento, ter organização e, ao mesmo tempo, deixar as coisas acontecerem, ter soltura. Então, tem que estar em dia com as energias. A questão da TENEPS ajuda muito, porque você manter a atividade regular da TENEPS, isso ajuda a processar a energia e também as evocações. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque envolve todo o contexto. E outra coisa, ter clareza do foco, do objetivo. Então, você está fazendo tudo isso para quê? Só para chegar lá e absorver aquelas energias e se sentir bem? Então, qual que é o interesse principal? Entende? Uma coisa que eu concordo com você, que você fez, é ir mais de uma vez, porque a primeira vez ainda é muito, apesar de todo, né, as sincronicidades que ocorrem, você tem que reconhecer aquela cidade para você ir se ambientando. A segunda vez a pessoa já vai mais por cima ainda, acho que o mando de campo é um pouco maior, porque esse cérebro já tem a cognição básica de como vai ser, então todos os receios e medos e os conhecimentos mesmo que acontece de você chegar na cidade nova já estão mais ou menos superados, e aí você tende a entrar mais ou adentrar mais no processo, acho que holopensênico e tal. Então, nesse rastreamento, vale a pena ver o nível já de cognição que a pessoa tenha com a cidade. Eu fui a Paris há quase 20 anos, aí voltei agora, é outra coisa. E mesmo assim a gente percebe que tem camadas para debulhar. Deslindar, né? Então é bem isso mesmo. Aqui, Roberto, na parafatologia, página 2, a quarta linha de baixo para cima, é a testagem das parapercepções antecipadas. As parapercepções antecipadas aí são percepções prévias que você teve, é isso? Isso. Então, por exemplo, igual nesse planejamento,
você está estudando as biografias, vê os locais de vida daquelas personalidades, e aí você tem para-percepções ali, enquanto está lendo, igual eu estava falando para a Rosa, anota as sincronicidades, não, teve isso tal dia lendo sobre tal pessoa, tal lugar. E aí, na hora que você está lá, você vai testar. Então, aquilo também que eu estava comentando antes, você planeja o máximo possível para ir nos locais exatos. Então, tem toda essa preocupação racional, linear, mas ao mesmo tempo, chegando lá, ficar bem à vontade para que essa testagem ocorra e dê num fluxo bem natural, bem espontâneo. Então, esse aí vale a pena a gente realizar. Eu tive uma ocorrência mais ou menos parecida com essa, que eu tinha uma imagem de onde o Littré tinha vivido isso desde a infância, uma projeção que eu tenho que foi muito marcante, e tinha aquela imagem de fora, assim. E ocorreu uma coisa espontânea, que a gente fez esse tour, que o Roberto comentou, de chegar, dar uma geral para você ir se ambientando, através de um ônibus, e teve uma hora que ele adentrou a rua, que eu já sabia que era a rua que ele tinha morado, só que é uma rua enorme. Só que o ônibus aportou nessa rua e logo virou à direita, de modo que a gente continua vendo a rua, ele virando e a gente vendo a rua, só que lá no final tinha uma esquina. Eu falei com a Cris, é aquela imagem que eu acho que é aquilo ali. E aí quando a gente voltou, era exatamente ali que ele tinha vivido. Então você tem uma experiência prévia, antecipada, né, meio desatualizada, mas quando a primeira conexão que deu espontânea, porque a gente não estava indo para lá, e aí suscitou aquilo no meio do ônibus, ele trafegando ali, virando à direita, e realmente era lá. Então, essas coisas espontâneas, e o take era o mesmo, né? E aí, só para continuar a questão de sequência, alguns dias depois, a Cris, a gente entrou numa livraria, ela já tinha estado nessa livraria, ela entrou e foi direto para o caixa. Ela entrou e virou à esquerda e foi para o caixa. E eu entrei na livraria para ver os livros. E lá no caixa tinha uma série de livrinhos assim. Livros normais. Ela pegou um livro e abriu, foi ver o livro, e a imagem é exatamente a mesma, só que na época do Littré, no final do século XIX, logo depois que ele dessomou. É a mesma esquina. Então, assim, é muito esquisito. E aí ela pegou e me mostrou, falei, não é possível isso aqui. E é um livro sobre o bairro onde ele morou, que é o 6º arrondissement. E só tinha do 6º. Depois a gente foi vendo nas outras livrarias que tem de todos. Mas naquela livraria que ela estava, só tinha do 6º, na página que ela abriu, na mesma imagem que eu vi, entende? Então é esse processo de repetição. Né? E sequenciar o problema da ilha. Ó. Não foi em qualquer lugar de Paris. Lá no foco, o negócio predispõe mais. Então, Outra coisa que eu não explico, só para aproveitar o gancho, é ao chegar lá, quando a gente conseguiu, ver onde ele morava, que tem uma placa, que o Littré é mais singelo, ele tem uma plaquinha dizendo que ele morou. O cara tem um casarão enorme. Não, estou brincando. Ao chegar lá, a gente descobre que a casa que ele morou hoje é um centro ecográfico, um centro de ecografia e de radiologia, que é o que eu faço hoje. Então, é muito louco. A rua principal tem uma clínica enorme de radiologia. Então, como é que explica isso, né? Uma última coisa. O negócio da informação. Em relação aos registros, algum deles, ele fazia registro de desenho, assim, eles sabia desenhar para poder registrar as formas. Isso. Né? Todos três eram desenhistas. Ou tinha na equipe gente que fazia os desenhos para eles? Tinha isso aí também. Então, esse é um fato interessante, porque uma das diferenças que eu sempre coloquei, mas eles eram muito bons de desenho, sempre fui arranhado, né? Sempre era aquelas coisas estranhas. E aí, assim, depois de todos eu vi críticas, então quem era mais profissional falava, não, o Magráfico desenhou, mas não eram desenhos profissionais, não eram desenhos caprichados e tal. O Humboldt, mesma coisa, ele tinha mais recursos, ele fez desenho, mas tem uns desenhos, eu mostrei uns para o Pedro Marcelino, que é o que fez a capa. Não, isso aí está muito primitivo, olha os traços aqui, não sei o que. Então isso foi muito bom, porque era uma diferença que eu tinha colocado, bem nítida. Aí depois ficou bem claro que eles não eram muito bons assim em desenho. Fazia,
porque também não tinha outro recurso, né? Tem que se virar. E aí, então acabou sendo mais uma semelhança em vez de diferença. Mas tinha assim, todos eles, o Steller também, tinha gente que andava que desenhava melhor, mas ele também desenhava, arranhava. Eu pergunto isso que eu pesquiso assim, um pouco essa parte de desenho, que eu sou arquiteto, trabalho. Quando era criança, gostava muito de desenhar, fiz aula de desenho artístico e tal. Mas eu me considero não tendo essa habilidade toda para desenho. Depois eu praticando nas aulas, e aí como que a coisa é mais técnica do que a gente pensa também, né? A gente acha que aquilo tudo vai no sentimento, que o cara já consegue. Demais, não, com o treino, com a técnica, você consegue chegar lá também, né? E aí que eu fui vendo que é possível ter desenhado bem, melhor do que hoje, em outras vidas também, entendeu? Sim. Beleza. Queria te agradecer, né, por mais esse verbete, convidar a todos, o lançamento oficial, dia 23. Dia 23 de maio. De maio, no Círculo Mental Somático, cujo tema vai ser prospecção serexológica, não é isso? Então, muito obrigado a todos, aos teletertulianos também. Chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Temos 4 recados. Marta, segunda semana paracientífica da Conscienciologia. Rose, Ateneu Serenológico. Ana Cláudia, prova da Imagística. Viviane Ribeiro, acoplamentário. Boa tarde a todos. Nós renovamos o convite para a segunda semana paracientífica da Conscienciologia. Esse evento vai acontecer no período de 13 a 19 de julho. Dentre as atividades, nós vamos ter orientação à pesquisa, que vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho, das 8 às 9 horas da manhã. Nós vamos ter também o encontro dos seguintes colégios invisíveis, da Assistenciologia, Cosmoeticologia, Dicionariologia, Liderologia, Parapoliticologia, Ressexologia, Parareurbanologia e Serenologia. Além do mais, fechando a segunda semana, nós vamos ter o primeiro colóquio Interparadigmas, que vai acontecer no período de 13 a 19 de julho. As informações e inscrições poderão ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los tertulianos e teletertulianos para o próximo Ateneu Serenológico, cujo tema será Serenologia e Proexologia. O palestrante desse Ateneu será o professor Caio Polício, e ele acontecerá no dia 2 de maio, das 18h30 às 20h30, na holoteca aqui no CAEC. Não há necessidade de inscrição, porque é um evento gratuito. Lembrando, dia 2 de maio, às 18h30, na holoteca. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queremos convidar a todos para participar da prova da Imagística, que está na sua 10ª edição e ocorrerá no dia 10 de maio. Então, a prova da Imagística visa aprimorar capacidades cognitivas através do desenvolvimento de atributos como associação de ideias, concentração, criatividade, cultura geral, detalhismo, memória e o raciocínio lógico. Vocês podem obter mais informações ligando para o telefone 045 3525 2652. É uma realização do CAEC e a Holoteca. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidamos para o curso acoplamentário, que inicia amanhã, dia 1º, vai ocorrer também nos dias 2 e 3, ou seja, sexta, sábado e domingo. É um curso sem pré-requisitos e os professores serão os EPICONs Tony Muscoff, Leonardo Firmato e Miriam Sanches. Mais informações, vocês podem mandar e-mail para o CAEC, né, caec@caec.org, ou no telefone 45 3525 2652. Obrigada.
Para amanhã teremos o verbete distanásia, na especialidade de somatologia, com o verbetógrafo Alain Gurgel. Boa tarde.